Graça e paz, queridos. Amém. Paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é o professor Abraão. A você que está do outro lado aí assistindo pelo portal EBD, seja muito bem-vindo ao nosso website. Que você possa ser ricamente abençoado. Eu quero trazer uma palavra aqui para os irmãos e peço que você abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 17, versículos 12 e versículo 12 do capítulo 17, versículo 13 e o versículo 1 do capítulo 18. Diz assim: Cresceu, pois, Jeosafá grandemente em extremos e edificou fortalezas e cidades de provisões em Judá. E teve muitas obras nas cidades de Judá e homens de guerra e valentes em Jerusalém. O versículo 1 do capítulo 18 diz assim: Tinha, pois, Jeosafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com a carne. Desprezando o restante do versículo, tinha Jeosafá riquezas e glória em abundância. O versículo 3, a abertura diz: E o Senhor era com Jeosafá. Só o fato do Senhor ser com Jeosafá já entrega de bandeja o porquê ele era tão bem sucedido, o porquê que ele cresceu, o porquê que ele se desenvolveu, o porquê que ele tinha glórias e riquezas. Só o fato do Senhor ser com ele já era o suficiente. Agora, a questão não é saber isso. Por que o Senhor era com Jeosafá? Observe que o versículo 3, ele diz: E o Senhor era com Jeosafá, ponto e vírgula. Por quê? Para que o Senhor seja comigo, seja com você, o que é que nós temos que fazer? Para que venhamos ser bem-sucedidos, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai. Davi não era pai de Jeosafá. Jeosafá era filho de Asa, que governou no capítulo 15 para trás. Mas Jeosafá, ele coloca Davi como pai porque Davi era um chefe, um líder e a referência espiritual perfeita para um líder mais novo, para um rei mais novo, uma vez que Davi também foi rei. Jeosafá pegou na vida de Davi os seus primeiros caminhos, porque as primeiras obras de Davi, antes da sua queda com Betseba, ele pegou isso aí. Ele pegou os exemplos bons de Davi, não que agora Davi fosse seu Deus, não. Ele tomou como referência a vida de um homem de Deus. Por isso que a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, imitai a fé de vossos pastores. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele também fala em Efésios capítulo 5, sede imitadores de Deus como filhos amados. A quem você tem imitado? Quem você tem pego como referência para a sua vida? Você que é jovem está me vendo, você que tem uma visão a mais, quem é que você está pegando como referência? Fofoqueiros? Gente que só pensa no que não presta, incrédulos, sem fé? Essa você está pegando? Quem é que você está imitando? Jeosafá imitou a Davi. As primeiras obras de Davi, desprezou o seu erro. Eu vou pegar só o que é bom dele para a minha vida. Imite ao Senhor Jesus. E aqui na terra, quem são as pessoas que você tem imitado? Cuidado com o fofoqueiro. Cuidado com o crente que só tem o que não presta na cabeça para que você possa imitar. Pode contaminar você. E segundo, diz que ele não buscou a Balaíns. Ele não se contaminou. Podemos basear ele com Daniel. Daniel capítulo versículo 8. Quando Daniel chega na Babilônia, ele diz lá no versículo 8: E assentou Daniel firmemente seu coração, não se contaminar. Ou seja, você pega lá o capítulo 15, versículo 4, diz que o povo, versículo 3, Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que ensinasse a lei. O povo estava desviado. Sem lei, sem a palavra, fica vulnerável ao pecado. Se você tirar a palavra da sua vida, você fica vulnerável ao pecado. Por isso que o diabo tenta todas as formas fazer com que você não leia a palavra. Não busque a palavra no seu dia a dia, porque ele sabe que se ele conseguir tirar a palavra da sua vida, acabou para você. Então, Jeosafá decidiu não se contaminar com a prática pecaminosa do povo.
1 João 2,15 diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque qualquer que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa com a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, do 15 ao 17. Então, cuidado, porque um pouco de fermento levanta toda a massa. Começa de pouquinho em pouquinho. Daqui a pouco você está todo contaminado, todo perturbado, todo enrolado, dentro da igreja vivendo em pecado. Então, cuidado para que você não se contamine com a prática desse mundo. Romanos capítulo 12 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando você muda a sua mente, você impede que a contaminação do pecado penetre na sua mente, porque ela está cheia da palavra de Deus. Outra atitude de Josafá é que o versículo 4 diz que ele buscou, ou seja, antes buscou ao Deus de seu pai. Ao contrário de se contaminar, ele buscou a Deus. Um outro rei, Uzias, em 2 Crônicas 29, diz lá no versículo 3, que quando ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Por isso que Paulo diz: buscai em primeiro lugar, aliás, Paulo fala, buscai as coisas que são de cima. E Jesus falou em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E o próprio Deus fala pela boca dos profetas: e me procurareis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você buscar com toda a sua mente, com todo o seu sentimento, com toda a sua vontade, você vai encontrar Deus. Outra que nós podemos ver aqui de Josafá é que ele andou nos mandamentos de Deus. Aqui, ó, andou nos seus mandamentos. Josafá, ele tinha a sua vida pautada pela palavra. Ele andava naquilo que Deus revelava a ele. Como você que está me ouvindo aí, me vendo, você está ouvindo a palavra, Deus está gerando fé no seu coração, porque Hebreus 10,17 diz que a fé vem pelo ouvir, Romanos 10,17 vem pelo ouvir a palavra de Deus. Está gerando fé ao seu coração e Deus está manifestando a vontade dele em você. E é nessa revelação que você tem que se firmar e confessar, declarando. Aí você está andando nos caminhos da palavra. Quando você confessa ela, você pauta a sua vida pela palavra. Aí você está no caminho do sucesso. Então ele andou nos caminhos e nos mandamentos. Que mandamentos são esses? O Pentateuco, os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ele pautava a sua vida por ali. Ele não dava um passo sem procurar na palavra. Muitos crentes quebram a cara, desculpa a expressão que eu estou usando, porque tomam atitude sem buscar Deus primeiro. Vão pela emoção, pelo axiologismo. Eu acho, eu penso, eu senti. Você tem que ir pela fé no que Deus falou no seu coração. Outra atitude que nós podemos ver é ele não andou segundo as obras de Israel. Ele andou segundo a palavra, ele não andou segundo o pecado do povo. Ele não andou segundo as conversas de prostituição, promiscuidades que o povo estava fazendo, da idolatria. Ele não andou por esse caminho. Ele andou nos caminhos do Senhor, da sua palavra. É o que Deus está falando para nós nessa hora. Ande pela palavra. Ande pelo que Deus revela. Confesse o que Deus revela a você. Tenha como base. Sabe o que acontece, meu amado, quando você faz isso? Versículo 5. E o Senhor confirmou o reino na sua mão. Deus vai confirmar na sua mão. Vai confirmar a você o que você tem tanto pedido para Ele. Deus sabe o que você tem pedido e Ele quer confirmar isso com você. Mas Ele precisa ver a sua atitude. Você age, Deus age também. Quando Deus vê a tua coragem, a tua intrepidez, Ele vai te honrar, confirmando o que você tanto quer. E preste atenção, meu querido, no versículo 6 diz: e exaltou o seu coração nos caminhos do Senhor. Josafá foi movido de uma motivação, de um ânimo, de uma iniciativa tão grande que ele conseguiu fazer coisas que seu pai não fez. Que tirou os altos, versículo 6, e os bosques de Judá. Ele fez obras maiores do que seu pai. Seu pai não conseguiu quebrar o altar do diabo, mas Josafá conseguiu fazer isso, pelas suas atitudes com Deus. Se você tiver atitude, você vai conseguir fazer grandes coisas, maiores do que você pensa ou imagina. Porque, como diz a Bíblia, Ele é poderoso para nos surpreender e fazer além do que pedimos ou pensamos para Ele. Deus tem o poder de surpreender você essa semana. Hoje é domingo. Estamos gravando isso aqui no domingo. Essa semana, Deus tem poder de surpreender você com algo bom, com algo poderoso para a sua vida. Eu quero abençoar você nessa hora. Pega aí
uma peça de roupa, uma foto que represente alguém que você queira orar. Se você tem alguma enfermidade, coloca a mão em cima dela. O Senhor vai te visitar. Senhor Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor possa, nesse momento, tocar a vida dessas pessoas que estão do outro lado, curando, libertando da enfermidade, da obra de macumba, de feitiçaria, da perturbação, da depressão, que todos os males agora contra a sua vida, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus e da sua palavra. Eu digo ao espírito maligno que está atuando, que ele saia, porque ele não tem poder sobre você. Sinta-se a liberdade, liberto pelo poder do nome do Senhor, liberto da doença, liberto do vício, liberto da opressão e da depressão. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Lembrando a você, domingo que vem, Escola Bíblica Dominical. Tem um monte de crente que fica vendo novela. Deixa eu aproveitar e falar isso aqui. Quando você vê novela, você permite que o espírito que atua naquela área ali, naquela cena, você está vendo prostituição, você está dando legalidade para o espírito da prostituição entrar na sua casa. Você está vendo roubo, assassinato, mentira, calúnia, você está abrindo espaço para que o diabo, o demônio que atua naquela área, entre na sua casa. Pare de ver novela. O Salmo 100 diz, não colocarei coisas mais diante dos meus olhos. Fica até meia-noite do sábado vendo porcaria, no domingo não consegue tomar a atitude de vir para a igreja. A primeira atitude é você firmar um compromisso com Deus, de no domingo honrar a Deus, no primeiro dia da semana, de estar na sua casa. Aguardo você, que é meu aluno da EBD, ou você que é membro e nunca foi para a escola dominical, ou você amigo do Evangelho de outra igreja, domingo, 9 da manhã, a EBD, Escola Bíblica Dominical. Você está vendo aqui o nosso site, nosso portal. Acesse, divulgue, compartilhe, abençoe mais vidas por meio deste veículo. Avenida Ailton Senna, Piedade, ao lado do Shopping Guararapes, perto, colado com a RD3 Clube, Igreja Batista do Jardim São Paulo, em Piedade. Ministério Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.